Ele é ignorado por todas, até a garota mais popular se apaixonar por ele. Eu sou o Zeon Anime, e bora! A senhora Hiratsuka não está satisfeita com o ensaio dele sobre os seus dias de juventude, e Hikigaya se defende respondendo a ela de forma arrogante, deixando-a irritada. Ele se desculpa e diz que irá reescrever, mas o professor tem uma punição melhor e o leva para uma sala. Só havia uma garota lá. Ela é Yukinoshita Yukino, uma garota bonita e inteligente. A professora diz a ela que Hikigaya se juntará ao clube dela, mas Yukino se recusa, porque ele parece um delinquente com más intenções. Mas a senhora Hiratsuka diz que Hikigaya é um garoto confiável, apesar de sua aparência. Ele é apenas um garoto com um espírito podre e uma alma solitária. Então Yukino considera por um momento e finalmente o aceita em seu clube. De repente, Hikigaya se lembra de quando foi rejeitado por uma garota bonita. A partir daquele momento, ele decidiu se fazer odiar para evitar ter esse tipo de sentimento novamente. Então, ele tenta intimidar Yukino, mas não funciona. Então Yukino diz a ele que este clube é o clube de serviço voluntário e que ela corrigirá seus problemas. Ele diz que não tem problema e começa a enumerar suas habilidades. Então ela chega à conclusão de que sua solidão se deve ao seu orgulho tolo e sensibilidade contrária. Ainda assim, ela diz que se ele pode falar com ela, também pode falar com os outros. Mas Hikigaya diz que prefere não conversar sem sentido. Eles continuam discutindo seus pontos de vista. Então a senhora Hiratsuka os interrompe e propõe uma competição para ver quem dos dois realiza mais serviços. O vencedor pode ordenar que o perdedor faça qualquer coisa. No dia seguinte, Hikigaya volta para o clube e começa a falar com a Yukino sobre amizade. Ele pensa que ela tem muitos amigos e é popular, mas ela explica que, por ser bonita, sempre despertou inveja nas garotas. Então ela tenta ajudar as pessoas no mundo. Hikigaya acha que eles são um pouco parecidos, já que ela não mente para si mesma como os outros. Ela sabe que as pessoas não são perfeitas, então ele propõe ser amigos, mas ela recusa. Depois disso, uma garota entra na sala. Ela é Yui Hamaoyu. Ela está prestes a contar o problema dela para eles, mas eles a entendem mal, e Hikigaya e Yukino começam a discutir novamente. Mas Yui acha que este clube é muito divertido. Portanto, Yui pede a eles para ajudá-la a fazer biscoitos caseiros para alguém. Então as meninas farão biscoitos e ele os experimentará. Mas as primeiras tentativas não têm sucesso. Enquanto continuam a fazer biscoitos, Yukino dá conselhos de vida a Yui. O segundo lote de biscoitos não está tão ruim, mas Yui não está satisfeita. Então Hikigaya diz que é a vez dele. Um tempo depois, ele faz com que eles experimentem seus biscoitos. E Yui diz que não são tão ruins. E Hikigaya revela que são biscoitos usados. Ele acha que a pessoa que receber esses biscoitos apreciará o esforço de Yui. Então Yui diz que fará do jeito dela. Uma semana depois, Hikigaya e Yukino debatem se ajudaram Yui. E de repente, Yui entra na sala do clube com sacolas de biscoitos caseiros para ambos. Ela quer se juntar ao clube e ser amiga de Yukino. Mais tarde, ele come seu biscoito sozinho e pensa que é um mau presságio, mas aceita mesmo assim. Em uma nova redação, Hikigaya escreve sobre hierarquias falsas no ensino médio, comparando grupos de amigos a selvagens. Por isso ele prefere ser um urso solitário. Mas a senhora Hiratsuka não está satisfeita com sua redação novamente, embora ele a lembre de que ela mora sozinha e é solteira, ganhando dela uma boa bronca. Depois ela pergunta sobre Yukino, e ele diz que não gosta dela, mas a professora acha que ela é uma garota doce e brilhante. Ela está preocupada que ambos não se adaptem à sociedade, e é por isso que os reúne no clube. Mais tarde, Hikigaya tem que almoçar dentro da sala de aula, porque está chovendo e ele não pode ir comer no seu lugar favorito do lado de fora e sozinho. Então, ele observa seus colegas de classe, e ela percebe que todos elogiam e agradam uma garota. Ela é Yumiko, e pensa que ela é a rainha da turma. Então, Yui parece querer ir comer em outro lugar, mas Yumiko não deixa, e começa a questionar sua amizade. Yui parece que vai chorar, então Hikigaya tenta resgatá-la, mas até ele tem medo do olhar de cobra de Yumiko. De repente, Yukino entra na sala de aula e repreende Yui por fazê-la esperar para comer juntas, e provoca Yumiko por se comportar como uma rainha, querendo mandar em todo mundo. Antes que a briga esquente, um garoto intervém e acalma Yumiko. Em seguida, Yukino diz a Yui que vai esperar por ela para comerem juntas, como haviam planejado, e vai embora. Todos os outros alunos também fogem da sala de aula, e Yui sussurra um obrigado a Hikigaya por tentar salvá-la. Então Yui toma coragem, e diz a Yumiko que agora gosta de passar tempo com Yukino e Hikigaya, mas ainda quer continuar sendo amiga deles, embora Yumiko não pareça se importar. Depois os três vão para a sala do clube, e veem que há um cara estranho. Ele é o Zamakusa, é um parceiro de academia do Hikigaya, e assim como ele, não tem amigos. Hikigaya explica para eles que Zamakusa vive em uma fantasia onde ele é um espadachim. E Hikigaya lembra que antes ele também vivia em um mundo de fantasia, porque era um otaku que fazia cosplays e escrevia diários do mundo espiritual. Mas agora ele apenas mantém um diário com os nomes das pessoas que ele nunca perdoará. Makino acha que ele quer que elas o curem. O que Zamakusa quer é que eles leiam seu manuscrito do romance. Ele quer entrar em um concurso de escritores iniciantes, mas não tem amigos para ler seu manuscrito e dar opiniões. No dia seguinte, Hikigaya e Yukino estão sonolentos, porque passaram a noite lendo o romance de Zamakusa. Então ele pede que sejam honestos, e Yukino diz a ele que o romance é ruim, e aponta todos os erros que ele cometeu. Yui não leu, então ela pede a opinião de Hikigaya, e ele diz a ele que é uma cópia, mas o que importa são as ilustrações. Zamakusa faz birra, mas é grato pela sinceridade deles, e faz com que eles prometam ler seu próximo romance. E eles concordam. No dia seguinte, Zamakusa é parceiro de ginástica de Hikigaya novamente, e ele fantasia que no futuro será um grande escritor, namorará garotas e fará festas grandiosas. Mas Hikigaya diz a ele para ser realista. Eles são observados por outro garoto à distância. No dia seguinte, na aula de tênis, os garotos precisam formar duplas para praticar, mas Hikigaya prefere ficar sozinho e pratica contra uma parede. Até que uma bola quase o acerta, e ele a devolve para os colegas, mesmo que eles nem saibam seu nome. O que, na hora do almoço, Hikigaya está curtindo sua solidão enquanto come, mas Yui o vê, e para falar com ele. Ela diz que foi comprar suco para Yukino porque perdeu um jogo, e ela adora. Ele pensa que elas já são amigas, e que tem piadas internas, e ele odeia grupos fechados e piadas internas. Mas ela fica chateada e diz que ele tem conversas com Yukino, e elas sempre a deixam de fora. Ele diz que é porque ela é uma força da natureza. É algo sobre o qual ele não pode fazer nada. Ela quer lhe contar algo sobre o primeiro dia do ensino médio, mas são interrompidos por Totsuka Seika. Ele é tão bonito que parece uma menina. Ele pertence ao clube de tênis e acha que Hikigaya é muito bom. No dia seguinte, nas aulas de tênis, Totsuka se aproxima de Hikigaya. Ele lhe pede para se juntar ao clube de tênis, porque estão uma bagunça. Mais tarde, Hikigaya conta a Yukino sobre Totsuka e seu plano de se juntar ao clube de tênis. Ela lhe diz que a equipe se uniria para tratá-lo como inimigo, mas isso não melhoraria o desempenho deles. De repente, Yui entra na sala do clube acompanhada por Totsuka. Ela diz que, como membro do clube, quer ajudá-lo. Mas Yukino diz que não é membro porque nunca solicitou para entrar no clube. Então, Yui preenche a inscrição ali mesmo e é aceita no clube. Agora é hora de ajudar Totsuka a melhorar no tênis. Por dias, eles treinam com Totsuka para melhorar sua aptidão física. Mas um dia, o grupo de valentões da sala quer tomar o campo de tênis, mesmo que Totsuka tenha permissão para usá-lo.
Hikigaya diz a Hayama que ele tem tudo, amigos, boa aparência, capitão de futebol, e ainda quer tirar a quadra de tênis. Mas Yumiko não está interessado no que eles estão falando e quer usar a quadra agora. Então, Hayama propõe uma partida para decidir quem usa a quadra de tênis durante os intervalos. Além disso, o vencedor ajudará Totsuka a treinar, eles jogam duplas mistas, mas Yui é muito ruim jogando e torce o tornozelo. Então, ela pede pra Yukino substituí-la. Ela concorda, porque Yui é a primeira amiga que ela tem, e Yumiko a está incomodando. O jogo começa novamente, e Yukino mostra sua habilidade ao marcar vários pontos, mas ela tem pouca resistência. Embora ela esteja confiante de que Hikigaya terminará a partida com vitória, e ele não a decepciona, ele usa seu conhecimento das direções do vento para conseguir outro ponto. E para terminar a partida, ele saca com grande força, enviando a bola para muito longe, e Yumiko corre atrás dela e cai. Eles ganharam, mas os amigos dos valentões elogiaram o casal por sua ótima performance, mesmo que os outros tenham vencido. Depois disso, Totsuka agradece Hikigaya pela sua ajuda e sorri pra ele. Ele acha que os deuses da comédia romântica o colocaram com um rapaz, mas quando eles voltam para a sala do clube, ele acidentalmente entra quando as meninas estavam trocando de roupa, e elas jogam uma raquete em seu rosto. Então dessa vez ele elogia os deuses da comédia romântica. No dia seguinte, Hikigaya é provocado por sua irmã mais nova, Komachi. Ela quer que ele a leve para a escola, mas o avisa para ter cuidado com o trânsito. Depois ele se lembra de seu primeiro dia de ensino médio. Ele estava tão animado que saiu de casa 1 hora mais cedo, mas foi atropelado por um carro ao tentar salvar um cachorro e quebrou a perna, sendo hospitalizado. Esse foi o momento em que sua vida como solitário começou. No caminho para a escola, sua irmã lhe disse que a dona do filhote vai à mesma escola que ele, e que ela disse que agradeceria pessoalmente. Mais tarde, a senhorita Hiratsuka fica brava com Hikigaya porque na pesquisa de visita ao local de trabalho, ele escreveu que quer ser um dono de casa e ficar sozinho. Mas ela disse que as visitas ao local de trabalho são feitas em grupos de 3 e não podem ser feitas individualmente. Então ele vai ao clube e Yukino o repreende por estar atrasado, já que Yui teve que sair para procurá-lo. Quando Yui volta, ela pede o número de telefone dele para evitar perguntar por aí onde ele está. Ele entrega o telefone para que Yui possa salvar o número ela mesma, e ela salva o número dela com muitos corações e estrelas. Depois disso, Hayama entra na sala de aula e pede ajuda a eles. Ele diz que seus 3 amigos estão sendo difamados por mensagens em cadeia entre os colegas de classe. Diz que Toby é um delinquente que bate em crianças em fliperamas. Yamato é um traidor triplo e um idiota com as garotas. E Yoka usa táticas desleais para machucar outros jogadores estrelados. Hayama quer que os rumores parem porque ele se sente mal pelos amigos. Yukino diz que é melhor descobrir quem é o culpado primeiro. Hikigaya lembra que eles têm que visitar locais de trabalho em um grupo de 3. Então talvez essa seja uma razão para esses rumores. Eles acham que como são um grupo de 4 meninos, um dos 3 tenta tirar outro do grupo com falsos rumores. Então, Hikigaya e Yui ficam encarregados de procurar pistas. Mais tarde, Yui tenta falar com as meninas. Yumiko acha que ela gosta de alguém, e Ebina interpreta mal o que Yui diz e pensa que os 3 meninos estão namorando um ao outro. Hikigaya começa a observá-los de perto, mas é interrompido por Tatsuka, que quer estar com ele para ir ao local de trabalho. Mas Hikigaya não entende ele. Então Hayama vem perguntar a ele se tem alguma pista. E nesse momento, Hikigaya percebe que os outros 3 meninos não conversam entre si quando Hayama não está por perto. Mais tarde, na sala do clube, Hikigaya diz a eles que não é necessário saber quem é o culpado para resolver o problema. O que Hayama tem que fazer é não ir ao local de trabalho com eles. Isso dará aos 3 uma chance de se tornarem amigos, e eles não falarão mal um do outro mais. E funcionou. Esses 3 estarão em um grupo, e Hayama estará com Hikigaya em outro grupo. Mas Tatsuka fica bravo com ele porque queria estar com ele, então Hikigaya concorda em deixá-lo se juntar a eles. Assim, todos os outros escolhem ir para onde Hayama quer ir. No final do dia, uma misteriosa garota de cabelo branco, mas ela não entra na sala de aula. No dia seguinte, Hikigaya chega atrasado à aula e inventa desculpas bobas pra senhorita Hiratsuka, mas ela não acredita nele e o soca. Então Kawasaki Saki, que também estava atrasada, entra. Mais tarde, Hikigaya vai para o refeitório e encontra Yukino, Yui e Tatsuka em uma sessão de estudo. Yui percebe que ele tem alguns folhetos, e Hikigaya diz que são folhetos para a escola de verão. Ele quer conseguir uma bolsa para ir para a faculdade. De repente, ele encontra sua irmã e uma amiga dela. Então, os 6 se sentam na mesma mesa e se apresentam. Para Komachi, Yui parece familiar, mas não diz nada. E acontece que o amigo de Komachi é o irmão de Saki. Segundo ele, ela se tornou uma delinquente. Ela chega em casa às 5 horas da manhã todas as noites. Então Yukino diz que isso é trabalho para o clube. No dia seguinte, Yukino diz a Yui e Hikigaya que eles não podem forçar a Saki a mudar. Então vão tentar terapia com animais primeiro e pede para ele trazer seu gato amanhã. Hikigaya traz seu gato para a escola para Saki aliviar o estresse brincando com o gato. Mas o irmão dela diz que ela é alérgica a gatos, então eles cancelam esse plano. O segundo plano é para a senhorita Hiratsuka falar com ela. Mas Saki diz que ela deveria se preocupar em se casar primeiro. Yui pensa que talvez ela possa confiar em um garoto, e eles pedem a Hayama para oferecer-lhe um ombro amigo caso ela precise. Mas Saki o rejeita e vai embora. Hikigaya acha isso muito engraçado. Depois disso, eles descobrem que Saki recebeu uma ligação de um café chamado Angel, e há apenas 2 cafés com esse nome na cidade. Eles vão para o primeiro acompanhados por Zamakusa, que é um especialista em cafés de empregadas. Yui e Yukino se vestem como empregadas para descobrir sobre Saki, mas acontece que ela não trabalha lá. À noite, Hikigaya, Yui e Yukino vão para o outro café. Eles estão no último andar de um hotel luxuoso, e estão vestidos com roupas elegantes. Yukino foi quem emprestou um vestido para Yui, já que ela mora sozinha e tem muitos para ir a diferentes eventos. Quando chegam ao último andar, vem Saki trabalhando como barista e vão falar com ela. Yukino lhe diz que ela é menor de idade e não pode trabalhar lá a noite toda, mas Saki é rude com ela por ser filha de um deputado e diz que precisa de dinheiro que seus pais não conseguem, diferente de Yukino, que nasceu em berço de ouro. Yui fica brava em nome de sua amiga, mas Hikigaya usa calma e diz a Saki para se encontrar com ele quando ela sair do trabalho às 5 da manhã. Depois do trabalho, Saki vai a um café onde encontra seu irmão, Komachi e os membros do clube. Hikigaya lhes conta que descobriu por que Saki precisa de tanto dinheiro. Saki também quer ir para a faculdade, mas seus pais não podem pagar por isso, mesmo que Saki diz que não quer preocupá-los. Mas Komachi diz a ela que ela ainda preocupou seu irmão mais novo, e Hikigaya fala a Saki sobre o programa de bolsas de estudo. No caminho para casa, Komachi diz a seu irmão que Yui é a dona do cachorrinho que ele salvou, e Hikigaya fica sem palavras. No dia seguinte, os alunos vão visitar o local de trabalho e Hikigaya está longe de todos. Então Yui vai convidá-lo para comer com os outros, mas ele recusa, e diz a ela que já sabe que ela é dona do cachorro que ele salvou, e amargamente diz a ela que pode parar de fingir ser legal com ele. Ele acha que ela se sente culpada porque agora ele é um solitário que não se encaixa com seus colegas de classe. Ela diz que não é assim, e olha para ele com lágrimas nos olhos antes de sair com os outros. Já faz uma semana, e Yui não fala com Hikigaya. Ele pensa que eles resetaram a relação deles. Ele finge que não a conhece, e ela não finge ser sua amiga por culpa. Yui também parou de frequentar o clube de serviços. Yuki não acha que é por causa de uma briga com Hikigaya, mas ele diz a ela que apenas amigos brigam, e eles não são.
Mais tarde, a senhorita Hiratsuka lhes diz que terão uma batalha real e que devem encontrar um novo membro para ajudá-los. Então Yukino pensa em trazer Yui de volta, mas Hikigaya diz que aqueles que vão embora não voltam. Mesmo assim, o aniversário de Yui está se aproximando e ela quer comprar um presente para ela. Então ela pede a Hikigaya para sair com ela no fim de semana. No sábado, Hikigaya leva sua irmã para ajudá-los a encontrar um bom presente, mas Komaki os deixa assim que entram no shopping. Yukino diz a Hikigaya que não é boa em escolher presentes e precisa de sua opinião, mas ele não pode entrar na loja de meninas porque todos desconfiam de um cara que anda sozinho por essas lojas. Então Yukino diz a ele que permitirá que ele finja ser seu namorado, e ele terá que ficar muito perto dela, mas apenas por esta única vez. Enquanto isso, Yui também está no shopping com seu cachorro, mas ele foge dela, e ela corre para procurá-lo. Mais tarde, Yukino continua procurando um presente para Yui, e aceita as opiniões de Hikigaya, então compra para ela um avental rosa feminino. Mas eles são interrompidos pela irmã mais velha de Yukino, Haruno. Ela pensa que eles estão namorando e ameaça machucar Hikigaya se ele prejudicar sua irmã. Mas Yukino explica que eles não estão namorando, então ela sai, e Hikigaya diz que ela parece ser uma garota perfeita, mas certamente é uma fachada e ela é falsa. Yukino. De repente, o cachorro de Yui se aproxima deles, e Yukino fica assustada, mas o cachorro pula em direção a Hikigaya. Então Yui aparece e pensa que eles estão namorando, mas Yukino pede para ela ir à sala do clube na segunda-feira. Ela quer lhe contar algo. Yui não quer ir, mas Yukino insiste. Na segunda-feira, Yui entra na sala do clube e pensa que Yukino quer comemorar que ela está namorando Hikigaya, enquanto Yukino fala sobre comemorar o aniversário de Yui. E Hikigaya percebe que as duas falam sobre coisas diferentes, então ele esclarece que eles não estão namorando. Então Yukino diz a ela que quer celebrar seu aniversário. Ela assou um bolo e trouxe-lhe um presente, e não só ela. Hikigaya também comprou um presente para ela. Ele diz a Yui que agora eles estão quites. O presente é um pagamento pelas boas atitudes que ela teve por se sentir culpada. Mas Yui diz que não é assim, mas que ela não consegue se explicar. Yukino ouve os dois e diz que Hikigaya está certo. Ambos começaram mal e devem terminar agora para começar de novo. Como ninguém é culpado pelo que aconteceu, o culpado é a pessoa que atropelou Hikigaya, e vai dizer à senhorita Hiratsuka que conseguiram um novo membro para o clube novamente. Quando estão a sós, Yui abre o presente e fica muito feliz ao ver que é um colar muito bonito e o coloca. Mas Hikigaya diz a ela que é uma coleira de cachorro, e ela fica chateada e sai rindo. As férias de verão começam e a senhorita Hiratsuka tem atividades planejadas para o clube, mas Hikigaya ignora suas mensagens e ele continua jogando videogame, mas a irmã quer que eles saiam e pede para que ele troque de roupa. E quando vão para onde a irmã dele queria ir, ele percebe que tudo era uma armadilha da senhorita Hiratsuka. Então, Yui, Yukino e Totsuka também chegam e todos vão para Shibamura. Em Shibamura, Hayama, Yumiko, Evina e Toba também chegam. A senhorita Hiratsuka diz que todos farão serviço comunitário por alguns dias, e como parte do acampamento de verão do clube de serviço, eles trabalharão como conselheiros em um acampamento de verão para crianças. Yukino pergunta à senhorita Hiratsuka por que ela convidou os outros. E ela disse que aqueles no clube devem aprender a conviver com outras pessoas. Eles não precisam ser amigos, mas precisam viver juntos sem brigar ou ignorar. Em outras palavras, aprendem a se adaptar à sociedade. A primeira tarefa é ajudar as crianças em uma corrida pela floresta. Hayama é muito popular entre as menininhas que só pedem a ajuda dele, mas ele não percebe que essas meninas deixam outra de lado. De volta ao acampamento, a segunda tarefa é observar e ajudar as crianças a prepararem o almoço. E Hikigaya se sente desconfortável quando Toba fala com ele do nada. Depois disso, Hayama pergunta à garota solitária se ela não gosta do curry que estão preparando, mas ela desvia da pergunta e vai embora. Então Hikigaya e Yukino falam com ela. Ela é Rumi e não tem amigos, mas diz que pode tê-los no ensino médio. Mas Yukino diz a ela que isso não vai acontecer porque as garotas que a rejeitaram também estarão no ensino médio. Rumi espera que tudo volte ao normal em breve. Eles contam para a senhorita Hiratsuka sobre a situação, e Hayama diz que quer fazer algo para ajudá-la. Mas Yukino diz ironicamente que ele não conseguiu fazer isso no passado e não pode fazer agora. Yukino então diz à senhorita Hiratsuka que Rumi é um caso para o clube de serviço. E ela... Todo mundo tem uma opinião sobre como ajudar Rumi. Yumiko acha que ela está sendo difícil e só deveria falar com os outros, enquanto Evina diz que no futuro ela encontrará hobbies e amigos que são... Mas Yukino acha que é impossível para Rumi fazer amigos. Então Yumiko fica brava e diz que Rumi é como Yukino. Ela acha que é melhor do que os outros e por isso é rejeitada. Yukino responde a Yumiko que talvez ela seja a que se sente inferior. Hayama os acalma e Yumiko vai embora. À noite, Hikigaya não consegue dormir e sai encontrando Yukino cantarolando uma música e olhando as estrelas. Ela lhe diz que fez Yumiko chorar e saiu da cabana enquanto Yui a conforta. Ele pergunta se há algo de errado entre ela e Hayama. Ela diz que eles foram juntos para a escola primária e que seus pais são... Hikigaya pensa que é cansativo lidar com amigos da família, mas ela diz que a responsável por manter a boa reputação da família é sua irmã mais velha. Ela é apenas uma substituta e sai dizendo que quer ajudar Rumi. Enquanto isso, Rumi também está sozinha olhando para as estrelas. No dia seguinte, Totsuka acorda Hikigaya e fala com ele incessantemente até que ele pede seu número de celular. Hikigaya não acredita que terá o número de um amigo, já que só usa o celular como despertador. Mais tarde, a senhorita Hiratsuka diz a eles que vão ter uma prova de coragem e depois uma fogueira. Eles têm que preparar tudo para a fogueira e à noite irão se fantasiar para assustar as crianças. Depois disso, todos vão brincar no rio, exceto Hikigaya, que fica sozinho em uma árvore observando-os. De repente, Rumi se aproxima e se senta ao lado dele. As crianças estão de folga, mas ela foi deixada de fora novamente. Ele diz a ela que não deve se preocupar porque há 1% de chance de ser amiga dos colegas de classe no ensino médio. Mas Rumi diz que a mãe dela não gostaria disso porque deu a ela uma câmera para tirar fotos com as amigas. Mas agora ela está sendo rejeitada assim como fez com outras garotas. Então ela já desistiu de fazer amigos. Hikigaya se simpatiza com ela e a entende. Então ele deseja boa sorte no teste de coragem. Ele tem um plano. Depois todos eles vestem fantasias para assustar as crianças, mas nenhuma delas é assustadora. Eles parecem cosplays baratos. Então Hikigaya lhes conta sua ideia. Se o problema são os relacionamentos humanos, eles devem destruir esses relacionamentos humanos para que o problema desapareça. Se todos forem solitários, não haverá guerra ou sofrimento. Mais tarde naquela noite, as crianças vão em grupos para a floresta, e algumas não têm medo das fantasias. Então é a vez do grupo das meninas malvadas e de Rumi. Elas primeiro encontram Toba e Yumiko, e zombam deles por não usarem uma fantasia. Mas Toba e Yumiko fingem estar bravos e se comportam de forma rude, fazendo com que peçam desculpas e digam que elas devem abandonar 3 do grupo, para seguir em frente. As meninas primeiro excluem, e então eles começam a brigar e culpar um ao outro, e eles escolhem mais um. Então Hayama aparece e dá alguns segundos para decidir o último. Eles devem sair. O plano de Hikigaya sai perfeitamente, mas Ruby usa sua câmera com flash para cegá-los e foge salvando as outras garotas. É assim que as garotas más romperam sua amizade. Mais tarde na fogueira, a senhorita Hiratsuka diz a Hikigaya que foi um plano muito baixo, mas funcionou porque talvez no passado ele também estivesse no fundo do poço, então ele conseguiu se simpatizar com Rumi.
Depois, Fumi passa por ele sem dizer nada. Yukino diz que ninguém vai agradecê-lo, embora graças a ele, ela não será mais incomodada. E eles são interrompidos pelos outros trazendo fogos de artifício de mão. Então Hayama senta-se ao lado dele e diz que quando era criança presenciou uma situação semelhante, mas não ajudou. Ele apenas... No dia seguinte, todos retornam à cidade e a irmã de Yukino vem buscá-la em uma limusine, dizendo que a mãe delas está esperando. Ao saírem, Yui diz que reconhece aquela limusine, mas Hikigaya mente, dizendo que por causa da dor, ele não se lembra de que tipo de limusine o atropelou. O verão termina em 5 dias. Komachi cuida do cachorro de Yui, então Yui os convida para assistir aos fogos de artifício no final da semana. Mas Komachi inventa uma desculpa para não ir. Então o irmão dele e Yui vão juntos. No dia dos fogos de artifício, Hikigaya está vestido com roupas casuais, mas Yui está usando um yukata. Eles vão de trem para o festival. Visitam as barracas para comprar as coisas que Komachi pediu a Yui, embora Hikigaya perceba que ela e sua irmã planejaram isso para parecer um. Mais tarde, Yui encontra alguns conhecidos e Hikigaya a deixa sozinha para que possam conversar tranquilamente. Depois disso, continuam comprando lanches para Komachi. Quando os fogos de artifício começam, Hikigaya se arrepende de não ter trazido uma coberta. E Yui percebe que ele é muito gentil. Ele diz a ela que com todas as experiências ruins que teve na vida, ele poderia buscar vingança. Mas não é assim. De repente, eles encontram Haruno, a irmã mais velha de Yukino, e ela os convida a sentar em um lugar privilegiado. Ela veio representando seu pai. Ela diz que sua mãe a forçou a vir, já que ela é assustadora. Então ela pergunta se eles estão em um encontro, mas Yui nega. Haruno não acredita e se preocupa com os sentimentos de sua irmã. Então Haruno pergunta a Yui se ela se dá bem com Yukino, e Yui responde que sim, ela ama muito, mesmo que seja estranha às vezes. Haruno fica feliz e espera que Yui continue amiga de Yukino por muito tempo, diferente das ex-amigas que primeiro amavam sua irmã e depois a chamam. Então Haruno pergunta a Hikigaya se ele se dá bem com a irmã dela. Ele apenas responde que sua mãe lhe ensinou a não ser exigente. Isso faz Haruno rir, e eles saem quando os fogos de artifício terminam. Ela oferece levá-los para casa na limusine, mas Hikigaya se sente desconfortável ao vê-la. Mas Haruno diz a ele que não há marcas do acidente e afirma que não foi culpa da Yukino. Ela não dirige a limusine. Estava sentada no banco de trás. Hikigaya diz que não vive no passado, mas ainda prefere não entrar na limusine. No caminho para casa, Yui pergunta a Hikigaya se Yukino falou com ele sobre o acidente, mas ele diz que não, e talvez seja melhor assim. Quanto menos você souber, menos você precisa lidar. Yui não concorda com isso. Ela quer saber mais coisas para que possam ser melhores amigos. Ele faz ele prometer que salvará Yukino quando ela precisar dele. Ele não acha que ela precisa dele, mas Yui insiste que ele a salvará assim como... Ele diz a ela que não a salvou, mas Yui não desiste e diz a ele que se o acidente não tivesse acontecido, tudo o que eles vivenciaram até agora ainda teria acontecido. Então ela cora e está prestes a dizer algo a ele, mas é interrompida pelo celular. A mãe dela liga pra ela ir pra casa. As férias de verão acabaram e é hora de voltar à escola. Hikigaya encontra Yukino pela primeira vez desde o acampamento. Ela quer lhe dizer algo, mas ele a evita e vai pra sua sala de aula. Ele reflete que nunca se odiou tanto. Ele não havia percebido que tinha Yukino em alta estima. Ele a considerava perfeita e está desapontado que ela tenha mentido pra ele. Os três se encontram novamente na sala do clube, mas as coisas estão estranhas entre Hikigaya e Yukino. Eles se ignoram. Mais tarde, a senhorita Hiratsuka designa Hikigaya para fazer parte do comitê do Festival de Cultura. Ele, junto com Sagami, o outro representante da classe, deve participar das reuniões do comitê. Então, o presidente do comitê pede a Yukino para seguir os passos de sua irmã mais velha e ser a presidente do comitê, mas ela recusa. Então Sagami se voluntaria, e o presidente aceita. Depois disso, na sala do clube, a atmosfera ainda está estranha entre Yukino e Hikigaya, então ela propõe cancelar as atividades do clube até o final do festival cultural. Ele concorda, e está prestes a sair quando Sagami e suas amigas entram na sala. Ela quer que o clube de serviço a ajude com as atividades da presidente do comitê, e Yukino concorda. Quando estão sozinhas, Yui pergunta confusa por que ela concordou se estava prestes a cancelar as atividades do clube minutos antes, mas Yukino diz que só ela vai ajudar Sagami. Então Yui fica brava e sai. Hikigaya também sai. Yui ainda está irritada e diz a Hikigaya que algo está preocupando Yukino. Ela não é assim. Ela também desconfia das intenções de Sagami ao pedir ajuda com sua posição como presidente do comitê. Então, ela pede a Hikigaya para salvar Yukino se ela tiver problemas. Ele diz que, se puder, na reunião do comitê, Sagami é a presidente, mas Yukino ganha a admiração dos outros ao liderá-los com disciplina e firmeza. No dia seguinte, Ebina atribui os papéis para sua peça de amor. Ela quer que o casal principal seja Hayama e Hikigaya, mas ele recusa porque já faz parte do comitê. Então Ebina atribui o papel a Totsuka. Mais tarde, na reunião do comitê, todos ficam surpresos porque Haruno quer participar do festival da escola. E ela pede permissão à irmã, mas Yukino diz que ela não é a presidente. Acontece que Sagami se atrasou porque ficou conversando com suas amigas. Sagami concorda felizmente com o pedido de Haruno, sabendo que Yukino fica ressentida. Então Sagami diz aos membros do comitê que eles devem relaxar e aproveitar o festival escolar, mas Yukino a interrompe dizendo que o tempo é apertado. Mas Haruno concorda com Sagami, e Yukino permanece silenciosa. Os dias passam e o comitê fica tão relaxado que o trabalho acumula em grandes quantidades. Agora apenas alguns membros do comitê fazem o trabalho árduo enquanto os outros se divertem. Até Hikigaya faz trabalho extra, então Hayama se oferece para ajudar a tornar o trabalho deles mais fácil. De repente, Sagami entra e pede desculpas por estar atrasada, embora não esteja realmente arrependida. Yukino pede que ela aprove vários projetos, o que ela faz e diz que da próxima vez, ela mesma deve colocar o selo como se fosse uma... Todos estão surpresos com a atitude preguiçosa da presidente. No dia seguinte, o trabalho se acumula ainda mais porque Yukino está resfriada e não pode comparecer à reunião do comitê. Os ensaios da peça de Ebina continuam, embora ela reclame que Hayama e Saeki deveriam atuar de forma mais romântica e os faça praticar mais. Enquanto isso, Sagami apenas observa o que os outros estão fazendo sem fazer nada. De repente, Yui recebe uma ligação de Hikigaya. Ele diz a ela que Yukino está resfriada. Mais tarde, eles vão à casa de Yukino. Ela parece pálida e cansada, mas continua a trabalhar nos projetos do festival, mesmo que devesse estar descansando. Yui a repreende por não compartilhar a carga de trabalho com os outros, e repreende Hikigaya por não ter salvo Yukino como prometido. Então ele diz a Yukino que não sabe como resolver o problema, mas que devem encontrar uma solução para que ela não faça todo o trabalho, sozinha. Yui diz a Yukino que pode contar com ela e com Hikigaya, mas ela os evita e lhes oferece chá. Quando estavam saindo, Yukino diz a Yui que é difícil contar com ela agora, mas um dia o fará, e agradece a ela. Hikigaya fica irritado com a situação e elabora um plano para a próxima reunião do comitê. No dia seguinte, Sagami e suas amigas apresentam slogans para o festival, mas Hikigaya reclama de todos eles, pois são sobre amizade e ajudar uns aos outros, e explica que ninguém o está ajudando. Todos apenas se divertem e deixam o trabalho árduo para outros. Yukino não aguenta mais e começa a rir, então decide encerrar a reunião do comitê, e alguns membros reclamam porque Hikigaya ousou reclamar de todo o trabalho, depois que lhe dão.
Depois disso, Yukino e Hikigaya conversam novamente sem qualquer desconforto, e para sua surpresa, ela se despede calorosamente dele. No dia seguinte, Yukino apresenta um novo slogan e coloca todos para trabalhar, enquanto Sagami apenas aprova as coisas sem ser consultada. Então, Haruno parabeniza Hikigaya por ser o vilão do comitê. Graças a ele, todos começaram a trabalhar. Mas ele percebe que Haruno foi a vilã para Yukino trabalhar mais, já que Sagami é uma garota preguiçosa. O dia do festival cultural começa com um discurso fracassado de Sagami. Ela está tão nervosa que se atrapalha no palco. Mas mesmo assim, a peça do Pequeno Príncipe reescrita por Ebina é um sucesso. Yukino e Hikigaya trabalham muito em suas posições para que tudo corra. Então Yui traz uma sobremesa doce para Hikigaya e ele quer pagar, mas ela diz para retribuir com outra sobremesa. Ele pensa que talvez seja um encontro, mas como ele é muito inexperiente em relações humanas, não sabe o que dizer e fala que vai pensar a respeito. Enquanto isso, Sagami se esconde no banheiro muito triste. O festival continua, e Hikigaya agora trabalha como fotógrafo oficial tirando fotos. Ele é surpreendido por sua irmã mais nova que foi ver o festival. Depois disso, Yukino e Hikigaya vão ver a orquestra de Haruno. Ela é tão boa que todos querem vê-la. Yukino diz a ele que sempre quis ser como a irmã, mas ele diz que ela está bem do jeito que é. De repente, um membro do comitê alerta Yukino que há um problema. Ela e Hikigaya vão falar com a senhora Hiratsuka, e ela os informa que Sagami está desaparecida e que precisam dela porque é a única que sabe quem é o vencedor do prêmio regional do festival. Hikigaya diz que deveriam continuar sem ela, mas Hayama aparece e diz que ele ganhará mais tempo tocando com sua banda, mesmo que Yumiko esteja cansada de cantar. Mas ele avisa-os que ele só terá 10 minutos. Hikigaya diz que 10 minutos não são suficientes, então Yukino elabora um plano para ganhar mais 10 minutos e vai em busca de sua irmã. Ela pede a Haruno para fazer uma apresentação com sua banda. Haruno primeiro provoca dizendo que é a primeira vez que Yukino pede um favor, mas Yukino esclarece que não é um favor, é uma ordem como membro do comitê, e ela lhe deve um favor no futuro. Então Haruno aceita, já que parte de sua antiga banda está presente. Ela se refere à senhora Hiratsuka, que é o presidente do conselho estudantil. Yukino também irá participar e ela pergunta a Yui se pode contar com ela como cantora. Yui fica feliz em ajudá-la, apesar de estar nervosa para subir ao palco. Então Yukino diz a Hikigaya que está confiando nele para encontrar Sagami e ele sai para procurá-la. Hikigaya liga para Zamakusa para perguntar onde ele vai quando quer ficar sozinho e dá a ele uma lista de possíveis lugares. Finalmente, Hikigaya a encontra no terraço. Ela estava esperando que alguém a encontrasse e dissesse palavras doces para convencê-la, mas ele não é hipócrita, então não pode dizer nada. Felizmente, Hayama e os amigos de Sagami também chegam ao terraço e começam a confortá-la e a dar-lhe palavras de incentivo para que ela possa ir à cerimônia de encerramento. Mas ela continua a dificultar e não há tempo disponível. Hikigaya não quer que todo o trabalho de Yukino seja em vão, então ele decide ser o vilão mais uma vez para forçá-la a agir. Ele diz a Sagami tudo o que pensa dela de uma maneira rude, e a acusa de querer ser como Yukino sem fazer nada para obter crédito dela e que ninguém se importa com... Então Hayama fica com raiva e o obriga a calar-se. Mas o plano dele funcionou. Sagami decide ir à cerimônia de encerramento. Hayama percebe que Hikigaya fez de propósito e fica bravo porque ele não consegue as coisas de outra maneira. Enquanto isso, a banda de Yukino faz uma apresentação impressionante e o público fica enlouquecido. Hikigaya observa sorrindo de longe. Na cerimônia de encerramento, Sagami se atrapalha novamente e acaba chorando quando tudo termina. Os colegas de classe de Hikigaya estão bravos com ele porque o acusam de diminuir Sagami. Autoestima, mesmo que graças a ele e a Yukino, o festival tenha sido salvo. Depois disso, Haruno parabeniza por salvar o festival, e a professora Hiratsuka diz que ele fez um bom trabalho, mas que isso não é desculpa para se machucar para salvar os outros. Ele está acostumado à dor, mas toda vez que se machuca, alguém está corações partidos. Mais tarde, Hikigaya vai à sala do clube. Ele precisa escrever os registros do festival e queria um lugar tranquilo, mas lá ele encontra Yukino. Ela estava preenchendo sua pesquisa de consulta de carreira. Eles conversam como antes, sem estranheza, e ele percebe que são diferentes, mas iguais ao mesmo tempo. Então, ele tenta perguntar a ela se quer ser sua amiga, mas ela o interrompe e diz, sorrindo, que não podem ser amigos. De repente, Yui chega e os convida para a festa depois do evento, mas nenhum dos dois quer ir. Ela insiste e diz que vai esperar por eles para levá-los à festa. Então, Hikigaya reflete para si mesmo que um dia esses dias de juventude acabarão e se lamentará que tenham terminado. O clube de serviço tem um novo pedido de ajuda. A presidente do conselho estudantil, Megu, quer que eles ajudem a fazer do festival de atletismo um sucesso, embora os três não tenham boas lembranças de seus eventos anteriores de atletismo. Festivais. Megu quer que eles se juntem ao comitê do festival de atletismo e eles encontram a senhora Hiratsuka. Foi ela quem recomendou o clube para Megu. O brainstorm para o festival começa, mas todos são rejeitados pela senhora Hiratsuka porque ultimamente os estudantes reclamam de tudo. Então Hikigaya diz que deveriam perguntar aos estudantes, pois eles são diferentes dos outros. Eles chamam Ebina e Zamakusa para criar ideias para tornar o festival esportivo diferente dos outros anos. Os estudantes são divididos em duas equipes, time vermelho e time branco. O clube de serviços precisa ajudar o time vermelho da Megu a vencer, mas eles têm poucos pontos, então eles precisam vencer as duas competições restantes. A principal competição é das meninas. Elas estão vestidas com armaduras e devem lutar entre si com seu exército. Felizmente, a equipe vermelha consegue vencer graças a Yukino, Yui e Megu. Eles confiam em Hikigaya para vencer a última competição. O capitão da equipe branca é Hayama, e o capitão da equipe vermelha é Tatsuka, que com sua beleza faz todos se apaixonarem. Hikigaya diz a Tatsuka e Zamakusa que ele tem um plano para vencer. Primeiro, Tatsuka faz um discurso para encorajar toda a equipe vermelha, mas não é suficiente. Então Zamakusa faz um discurso mais agressivo contra Hayama, despertando o espírito de todos os caras que não são populares. A competição começa e é feroz. Tatsuka e Zamakusa seguem o plano de Hikigaya e fazem shows para que ele passe despercebido. Ele até cobriu sua faixa vermelha e colocou uma branca, mas é parado por Hayama, que sabia que Hikigaya teria um plano. Hikigaya desiste e é pego por todo o time branco. Mas tudo era uma armadilha. Ele era o... Então ele dá o sinal para Zamakusa correr e derrubar o mastro da equipe branca. E Zamakusa faz isso correndo como nunca antes. O time vermelho comemora euforicamente. Haviam vencido, ou assim pensavam. A equipe vermelha é desclassificada porque Hikigaya colocou uma bandagem branca para cobrir sua faixa vermelha, o que era contra as regras. No dia seguinte, os três conversam sobre o festival de atletismo. É a primeira vez que eles se divertem e estão motivados para vencer no próximo ano. Uma manhã, Hikigaya contempla a natureza supérflua do casamento e sua imagem enganosa de felicidade enquanto sua irmã lhe faz o café da manhã.
Ele pensa que o casamento não é necessário e Komachi acha que ele nunca vai se casar. Mais tarde, na sala do clube, a senhorita Hiratsuka diz a eles que tem um novo trabalho. Eles devem escrever artigos e preencher páginas para a revista municipal sobre atrair jovens para o casamento. Ela pede ajuda a eles porque não é jovem nem casada, o que faz com que a deixar triste. Yukino diz que eles também não são especialistas no assunto, mas que vão ajudá-la. Hikigaya pensa que eles deveriam escrever bobagens e pronto, mas as garotas discordam. Ainda por cima, eles têm apenas uma semana para fazer o trabalho. Então Hikigaya e Yukino começam a discutir sobre o que deveriam escrever ou apenas preencher as páginas de anúncios. E então pedem a Yui para também fazer um brainstorm, mas ela só pensa em vestidos de noiva. Eles decidem então fazer uma pesquisa na sala de aula e com essas respostas escrever artigos, mas as respostas são decepcionantes, já que nenhum adolescente pensa em casamento ainda. Yukino diz que deveriam perguntar a uma garota que já cuida de um peso morto inútil. Para Yukino, isso é um marido. Então ela pede ajuda a Komachi, né, que já cuida de Hikigaya por Yukino. Ele é um peso morto inútil. Komachi lê as pesquisas e diz que não podem usá-las, mas percebe que as garotas não sabem o que uma esposa faz, então devem aprender primeiro. O primeiro desafio é recriar a comida caseira da mamãe para um marido. Os juízes serão Hikigaya, Tatsuka e Zamakusa. Yui apresenta seu prato, e é um desastre gastronômico. Então Yukino apresenta um prato de paella, e é muito bom, mas quem surpreende é a senhorita Hiratsuka. O prato dela é requintado. O seguinte é um quiz sobre noivas. As meninas têm que responder como se fossem esposas. Hikigaya também quer participar porque quer ser um marido que fica em casa. Komachi faz várias perguntas para eles, e as respostas são variadas, embora Hikigaya e Yukino não percam a oportunidade de discutir suas respostas. Por último, Komachi organiza um desfile de noivas. As 3 garotas vestem vestidos de casamento, mas a mais bonita é a senhorita Hiratsuka. Quando Komachi tem que anunciar a vencedora, a senhorita Hiratsuka a intimida com o olhar, e Komachi é forçada a dizer que ela é a vencedora. Para terminar o dia, todos tiram uma foto usando seus vestidos de casamento. Vestidos. Agora tudo o que resta é escrever os artigos para a revista. Hikigaya passa a noite inteira escrevendo e termina com uma conclusão muito curiosa. As garotas deveriam procurar por garotos que querem ser maridos que ficam em casa. Segunda temporada. Após os festivais culturais e esportivos terminarem sem grandes problemas, a temperatura caiu, e uma nova temporada começa no ensino médio. Hikigaya está em sua sala de aula tão solitário como sempre, até que Tatsuka indiretamente lhe diz que quer estar em seu grupo na excursão. Ele percebe isso e propõe formar um grupo com Tatsuka. Ele aceita alegremente. Mais tarde, na sala do clube, o trio fala sobre a excursão escolar para Kyoto, e embora não pareça, a mais empolgada é Yukino, o que diverte Yui e Hikigaya. Então Hayama e Tobi entram. Tobi precisa de ajuda com algo, mas não tem certeza se deve contar a Hikigaya sobre seus problemas. Então Yui e Yukino fica bravo. Ela os expulsa por serem rudes, mas Tobi recua e diz que quer sair com Ebina. Então Yukino dá a Hikigaya o poder de decisão. Ele decidirá se eles ajudam Tobi, e ele aceita, embora Hikigaya liste os riscos de confessar seus sentimentos a alguém e depois ser rejeitado. Então Yukino propõe fazer uma lista dos pontos positivos de Tobi, mas não funciona. Então eles perguntam a Yui o que Ebina pensa de Tobi, e ela evita olhar nos olhos dele e diz que acha que ele é um cara legal. Hikigaya deduz que Ebina não se importa com Tobi de forma alguma. Mais tarde, o trio pensa que deve ligar Ebina e Tobi na viagem escolar a Kyoto. De repente, eles recebem uma visita surpresa. Ebina quer falar com eles sobre Tobi, mas ela não quer falar sobre o que eles pensam. Ebina veio falar com Hikigaya porque ela acha que ele está em um triângulo amoroso com Tobi e Hayama, e isso a excita demais. Quando ela vai embora, os 3 ficam sem palavras sobre o que acabou de acontecer. No dia da excursão, Yui tenta fazer com que Ebina e Tobi se sentem juntos no trem, mas não consegue. Quando chegam a Kyoto, os estudantes aproveitam para tirar fotos e visitar pontos turísticos. Yuki está tentando fazer com que Ebina e Tobi passem tempo juntos, então ela os junta sempre que pode, embora Tobi faça o possível para estar com Ebina também. Nos santuários, Yui tenta ficar próxima de Hikigaya, mas ele se cuida para não se encontrar em situações que possam ser interpretadas como românticas, então ele a evita. Mais tarde no hotel, Hikigaya encontra Yukino no corredor porque ambos fugiram de seus colegas de quarto. Então eles descobrem a senhorita Hiratsuka tentando sair, então ela compra o silêncio deles com ramen. Depois de comerem, ela os deixa perto do hotel, e ela vai comprar um pouco de álcool. Yukino se desorienta facilmente à noite, então Hikigaya diz-lhe para caminhar ao seu lado. Mas ela diz que não podem vê-los chegando juntos ao hotel à noite, então ela caminha seguindo-o de longe. Quando chegam, ele a deixa entrar no hotel primeiro, e ela o agradece. No dia seguinte, Hikigaya acorda muito perto de Tatsuka e levanta-se corando, mas ninguém notou porque todos ainda estão dormindo. Amanhã começa com os alunos visitando pontos fotográficos e diferentes casas assombradas que assustam facilmente Yui e Saki. Mais tarde, Yui e Hikigaya encontram Yukino, que pergunta a eles sobre Tobi e Ebina. Ela não pode ajudar muito porque está em uma turma diferente, mas mesmo assim, ela lhes dá uma lista de lugares em Kyoto que as meninas gostam. Mais tarde naquela noite, Hikigaya se encontra com Yumiko, e ela reclama sobre eles mexendo com a Ebina, mas ele diz a ela que é um pedido de alguém, e misteriosamente diz que ela não deve se preocupar, Hayama fará algo a respeito. Isso tranquiliza Yumiko. No dia seguinte, Ebina pergunta a Hikigaya como está o triângulo amoroso dele com Tobi e Hayama, e ele diz que os dois jogam cartas à noite, mas Ebina não fica satisfeita em apenas imaginar. Ela quer ver os 3 juntos. Mais tarde, Yui, Yukino e Hikigaya estão juntos, e Yui come lanches regionais, mas Yukino diz que ela vai estragar o apetite, então Yui compartilha os lanches com eles, e eles também comem, deixando Yui feliz. Mais tarde, eles encontram um lugar perfeito para Tobi confessar seus sentimentos a Ebina. Após que pro quarto deles, todos torcem por Tobi porque sabem o que ele fará depois, embora Hayama esteja preocupado. Então Hikigaya conversa com ele, e Hayama confessa que se sente confortável com seu grupo de amigos e não quer que as coisas mudem. Ele pediu a Tobi muitas vezes para desistir de Ebina, já que Ebina não abriria seu coração para ele. Hikigaya acha que ele é egoísta porque não pensa em Tobi, apenas no seu próprio conforto, e o deixa sozinho. À noite, Tobi está muito nervoso, então Hikigaya pergunta o que ele fará se Ebina o rejeitar. Tobi diz com certeza que não vai desistir. Então Hikigaya o encoraja e sai. Ele se aproxima de Yui e Yukino. Elas ficam comovidas porque ele se importa com Hayama. E ele lhes diz que tem certeza de que Ebina irá rejeitar Tobi, mas há apenas uma maneira de os outros não verem Tobi sendo rejeitado, e há apenas uma maneira para os dois continuarem amigos sem separar o grupo. Ebina chega e está decidida a rejeitar Tobi, mas quando Tobi está prestes a começar a falar, Hikigaya o interrompe e diz a Ebina que sempre gostou dela. Todos os estudantes que estavam assistindo ficaram sem palavras com o que acabou de acontecer. Então Ebina lhe diz que não importa quem confesse seus sentimentos por ela, ela não quer namorar ninguém agora. E ela
Toba fica triste com o que aconteceu. Os amigos dele o animam, e ele diz a Hikigaya que vai conquistar o coração de Ebina. Hayama pede desculpas a Hikigaya novamente. Hikigaya teve que ser o vilão pra salvar os outros, e ele diz que não quer seu pedido de desculpas. Então, Hayama vai embora. Hikigaya vai até onde estão Yukino e Yui. E Yukino diz que a maneira como ele lidou com as coisas a irrita, e sai. Yui fica com ele e diz que por um momento pensou que ele estava falando sério e pede pra ele não fazer isso novamente. Então ela começa a chorar e diz pra ele que da próxima vez pense em como os outros se sentem. E ela vai embora, deixando-o sozinho. No dia seguinte, Ebina encontra Hikigaya, e ele lhe diz que entendeu o que ela queria no último momento. Acontece que ela inventou a história do triângulo amoroso porque queria que Hikigaya passasse tempo com Hayama e Toba. Isso manteria Toba longe dela e impediria que ele confessasse seus sentimentos para ela. Ela também contou ao Hayama, então Hayama também tentou impedir Toba. No final restava apenas uma última solução, e era a de Hikigaya. Então ela o agradece e diz que está confusa, não pode namorar ninguém, agora. Então ela diz que talvez pudesse namorar com ele. E ele a alerta de que não deveria dizer isso aos rapazes, ou eles poderiam se apaixonar por ela. Ebina diz que a honestidade dele é exatamente o que ela gosta nele, e ele concorda com ela. Ebina se abre com ele e diz que se odeia por não querer que as coisas mudem. Ela criou uma fachada de mentiras para se sentir confortável, e ela quer continuar assim. Dias depois, enquanto Hikigaya e Komachi tomam café da manhã, ela percebe que seu irmão está mais desanimado do que antes e pergunta se algo aconteceu na excursão com Yui e Ryukino. Ele evita suas perguntas de maneira rude. Dessa forma, então ela fica com raiva e sai de casa. Na escola, ele passa o dia sozinho, e quando vai pra sala do clube, a tensão é sentida no ar. Yui tenta quebrar o gelo, dizendo que o grupo de amigos de Hayama ainda está unido. Eles agem normalmente e sem mudanças. Então, Hikigaya diz que o normal e sem mudanças é... Bom, mas Yukino discorda. Eles são interrompidos pela senhorita Hiratsuka, que lhes traz um novo trabalho, Megu e uma garota chamada Iroha. Ela lhes diz que está concorrendo para presidente do conselho estudantil, mas não quer ganhar. Ela não se candidatou. Alguém a colocou na disputa. Hikigaya diz que a solução é que ela perca na votação, mas há um problema. Iroha é a única candidata, e os estudantes vão votar nela com um voto de confiança. Então Hikigaya pensa em um novo plano. Ele diz que alguém tem que fazer o discurso de sua campanha, e tem que ser um discurso muito ruim. Então ninguém votará nela, e eles culparão o gerente de campanha, e Iroha não será responsabilizada pela derrota. Yui e Yukino percebem que Hikigaya planeja ser o vilão novamente para salvar alguém. Então Yukino fica zangada, e começa a listar todas as falhas em seu plano. A senhorita Hiratsuka diz que o problema levará mais tempo para ser resolvido. Então Megu e Iroha vão embora. Então Yukino pergunta à senhorita Hiratsuka como estão indo os destaques da competição. Ela havia se esquecido completamente disso. Então ela diz a eles que ainda não há vencedores, já que Hikigaya é bom em conseguir resultados. Yukino é boa em obter métodos e acompanhamentos, e eles sempre precisam da ajuda de Yui. Então Yukino diz que o problema de Iroha será resolvido individualmente, e Hikigaya concorda em não trabalhar mais em equipe. Mais tarde, Hikigaya vai a uma cafeteria e, infelizmente para ele, encontra-se com Haruno. Ele tenta evitá-la, mas ela se senta ao lado dele e pergunta sobre a irmã dela. Ela achava que Megu iria pedir a Yukino para ser a nova presidente do conselho estudantil, e fica desapontada quando Hikigaya lhe diz que é. De repente, eles são interrompidos por uma garota chamada Kaori. Ela era colega de classe de Hikigaya no ensino médio, e para a surpresa de Haruno, Kaori diz a ele que Hikigaya a convidou para sair uma vez. Kaori pergunta a Hikigaya se ele pode apresentar sua amiga a Hayama. Ele diz que eles não são amigos, mas Haruno interrompe e liga para Hayama no celular para passar um tempo com eles. Depois de um encontro muito estranho entre todos, Haruno vai embora e Hikigaya reclama que ela o tortura, mas Hayama diz a ele que Haruno gosta dele. No dia seguinte, Yui diz a Hikigaya que ela e Yukino vão conversar com Iroha novamente. Então Takigaya concorda em apenas ouvir. Mais tarde, na sala do clube, Yukino e Yui dizem que precisam encontrar um candidato ideal para o caso de Iroha perder as eleições. Yukino já escreveu o discurso para esse candidato. Takigaya diz que eles não estão pensando no futuro do conselho ao escrever o discurso para um candidato fantoche. Então Yukino fica com raiva e diz que o método dele não vai funcionar. Funcionar também. Ela quer impedi-lo de ser o vilão mais uma vez, e a situação esquenta, assustando Iroha. Então Hikigaya sai do clube na sala. No dia seguinte, na escola, Hayama pede a Hikigaya para ir com ele no sábado para sair com a amiga de Kaori. Mas Hikigaya recusa, e, naquela noite, Hikigaya recebe uma ligação de Haruno. Ela diz que ele deveria aceitar ir naquele encontro com o antigo amor dela, ou ela mesma o arrastará para o encontro. Então, Hayama muda o encontro para um dia de semana, e os quatro vão ao cinema ver um filme romântico. Hikigaya fica realmente entediado, então ele sente que termina algo que nunca começou com Kaori. Depois do filme, eles vão ao shopping, mas eles gradualmente encontram seus colegas de classe. Yumiko não pode acreditar que Hayama está com outras garotas enquanto Iroha repreende Hikigaya com um sorriso. Ela pensa que ele está saindo com garotas em vez de procurar uma solução para o problema dela. Depois disso, Hikigaya e Hayama falam sobre o tipo de garotas de que gostam, mas Hikigaya evita a pergunta. E Hayama lembra que disse a Toba que gosta de uma garota que começa com a letra Xbu. Mais tarde, as garotas querem comer algo, e Hikigaya sugere uma cafeteria da moda. Mas as garotas continuam zombando dele, até que Hayama diz a elas que não gosta de garotas como elas. De repente, Hikigaya percebe que Haruno está espionando eles, e do nada Yukino e Yui chegam na cafeteria. Então, Hayama diz para as garotas que Hikigaya não é o perdedor que eles... Ele é amigo de garotas mais legais do que elas. Kaori e sua amiga ficam ofendidas e vão embora. Yui e Yukino se sentem desconfortáveis com o que acabou de acontecer, e eles explicam a Hikigaya que vieram porque pensaram que iam falar sobre o conselho estudantil. Hayama poderia ser o candidato que precisam. Naquele momento, Haruno se aproxima deles e diz que achou que Yukino seria a presidente do conselho estudantil, então diz sarcasticamente a Yukino que ela parece com a mãe, sempre delegando coisas para os outros porque alguém fará por ela. Yukino fica irritada e ironicamente concorda com ela e sai com Yui. Então Hikigaya diz a Haruno que ela está planejando algo. As palavras dela para Yukino foram muito bem pensadas. Haruno diz que ele sempre entende tudo, cada palavra e cada ação dos outros, e sai. Hayama e Hikigaya ficam sozinhos, e Hayama diz a ele que tenta consertar o que destruiu. Ele confiou em Hikigaya para resolver seus problemas sem perceber o que aconteceria com Yui e Yukino. Hayama quer que Hikigaya pare de se sacrificar pelos outros. Ele acha que Hikigaya ajuda os outros porque quer ser ajudado. Hikigaya diz a ele que não quer pena dele, e vai embora. No dia seguinte, a senhorita Hiratsuka conta a Hikigaya que Yukino vai se candidatar à presidência do conselho estudantil. Isso o pega de surpresa, e ela pergunta o que ele vai fazer. Ele vai à sala do clube e pergunta a Yukino se ela vai anunciar sua candidatura. Yui também fica surpresa com a notícia, e Yukino diz que não se importaria em fazer isso, e que é o melhor. Hikigaya sorri e diz que ainda podem usar seu plano. Ela fica irritada, e diz que é muito arrogante da parte dele pensar que todos os alunos o odiariam, o suficiente para não votar em Iroha. Yui diz que agora entende o que Yukino quer fazer. Mais tarde, Yui pede a Hikigaya para irem embora juntos enquanto caminham.
Yu diz a ele que também vai se candidatar a presidente do conselho estudantil. Hikigaya fica surpreso, e ela lhe diz que é a única opção que lhe resta. Ela não quer que Yukino ganhe, ou o clube acabará. Yu sente que sempre deixa o trabalho árduo para Hikigaya, mas desta vez ela vai se esforçar e vencer Yukino porque gosta disso. Ela cora, seus olhos ficam marejados e repete que gosta do clube. Naquela noite, Komachi ignora seu irmão, mas ele faz café pra ela e se desculpa. Ela faz o mesmo, e ele conta tudo pra ela. O que está acontecendo? Komachi entende a situação e diz a ele que pode entendê-lo porque viveu toda a sua vida com ele, mas mesmo ela fica triste por ele, então não é surpreendente que Yu e Yukino estejam com raiva dele. Ele diz a ela que é grato por ter uma irmã como ela, e ela fica comovida. Então Komachi diz que também gosta do clube de serviço, e seria uma pena se ele acabasse. Isso deixa Hikigaya pensando que quer proteger o clube, então ele precisa impedir que Yu e Yukino se tornem presidentes do conselho estudantil. Ele deve pensar em uma solução, mas ele não consegue pensar em nada. Enquanto Yu pensa sobre suas promessas de campanha, Hikigaya vai para a biblioteca e encontra Zambazuka. Ele diz que vê Hikigaya triste e se oferece para ouvir seus problemas, já que Hikigaya sempre esteve lá para ele. Então eles vão para a cafeteria e, de repente, Komachi chega e traz Tatsuka e Saki com ela. A operação para impedir que Yui e Yukino sejam eleitas presidentes do conselho estudantil começa. Komachi faz Hikigaya escolher entre Yui e Yukino, ou Iroha. Ela pergunta a ele quem é mais importante para ele, e Hikigaya escolhe Yui e... Então Komachi diz que ele deveria desistir de Iroha. Hikigaya pensa por um tempo, e diz que vai negociar com Iroha, e percebe que tomou o caminho errado desde o início, então pede a Saki para escrever uma lista dos alunos mais adequados para ser presidente dos estudantes. Saki escolhe Yukino e Yui, Hayama, Ebina, Yumiko, Sagami, Tou, então Hikigaya coloca seu plano em ação. Komachi está preocupada que ele estrague tudo no meio do caminho, mas Hikigaya diz que tudo ficará bem. Primeiro, Hikigaya cria um fã-clube no Twitter para que os candidatos potenciais ganhem seguidores. Todas as contas são gerenciadas por ele. A segunda etapa é falar com Iroha. Ele diz a ela que não conseguirá vencer Yui e Yukino nas eleições. Ela diz que seria assustador se ela vencesse. Mas Hikigaya repete que ela não pode vencê-los, e as pessoas que a apoiaram antes não a apoiam mais. Então ele pergunta se isso a deixa irritada. Ela diz que sim. Então Hikigaya mostra a ela que ela tem mais seguidores do que os outros, e que pode facilmente vencer a eleição. Iroha pensa nos benefícios que terá se ganhar, e Hikigaya diz a ela que ela pode pedir ajuda a Hayama, e eles se tornarão mais próximos. Além disso, sua turma não vai rir dela pelas costas. Mais tarde, Hikigaya vai à sala do clube e conversa com Yui e Yukino. Ele diz a ela que não é necessário que elas concorram à presidência do conselho estudantil. Ele conseguiu convencer Iroha a aceitar ser presidente, e mostra a elas as contas de apoio falso que ele criou no Twitter e depois apagou. Ele só precisava de seguidores para convencer Iroha, e conseguiu. Yu se sente mal porque achava que tinha um fã-clube, e Yukino se sente frustrada porque não fará nada de novo, e ela sai para contar a senhorita Hiratsuka sobre o... Yu e Hikigaya ficam sozinhos, e ele pede desculpas a ela porque ela trabalhou tanto na sua possível candidatura. Mas ela corre até ele e penteia seu cabelo, agradecendo por proteger o lugar que ela ama tanto, e pergunta se eles podem voltar ao normal. Ele não tem certeza, porque sente que deixou uma ponta solta em relação a Yukino. Dias depois, Iroha é eleita presidente do conselho estudantil. Meiko guarda suas coisas, e Hikigaya ajuda a mover as caixas. Ela diz a ele que se sente um pouco triste. Ela pensou que Yukino seria presidente, e o vice-presidente, e ele cuidaria dos assuntos gerais, e ela viria visitá-los e falar sobre o sucesso dos festivais culturais e esportivos graças ao clube de serviços. Hikigaya sente que cometeu um erro, mas não há como voltar atrás. A vida não é um videogame onde você aperta reset e pode mudar suas decisões. E você pode mudar suas decisões. O inverno começa, e o clube de serviço não consegue voltar ao normal. O desconforto os invade, mesmo que finjam que tudo está bem. Yui tenta preencher os silêncios com conversas incessantes, e Hikigaya escuta sem participar das conversas. Na aula, o grupo de amigos de Hayama fala sobre seus planos de Natal, e Hikigaya os observa de longe. Então Yu se aproxima dele e pede para ele parar de olhar para eles. É assustador. Hikigaya não entende por que estava olhando para eles. Então Tatsuka entra na sala de aula e diz que é estranho ver os dois conversando. Yu se desculpa, dizendo que é coisa do clube, e Hikigaya convida Tatsuka para passar um tempo com ele no clube. Isso surpreende Yu, e ela diz para irem juntos à sala do clube. Mais tarde, eles vão para o clube juntos, e Yu se prepara para sua máscara de falsa positividade. Yukino os aguarda com seu habitual sorriso leve. Hikigaya reflete internamente que eles não irão durar muito com essa rotina, e percebe que estava observando os amigos de Hayama para aprender como consertar algo que está desmoronando. De repente, Iroha entra na sala do clube chorando. Seu primeiro trabalho como presidente do conselho estudantil é organizar um evento de Natal em conjunto com outro tipo. Ela precisa de muita ajuda, mas eles percebem que Yukino não estava prestando atenção neles, então ela acorda e aceita o trabalho. Yu está animado para trabalhar junto como antes, mas Hikigaya diz a Iroha que eles não podem ajudar o conselho estudantil e a expulsa. Mas ela diz a ele que a convenceu a ser presidente, e ele acha que precisa assumir a responsabilidade pelo que fez, então concorda em ajudá-la pessoalmente, não com o si. Quando ele volta para a sala do clube, ele diz para eles não ajudarem a Iroha. Yu fica ainda mais triste, e Yukino acha que é melhor se o clube não fizer nada. Depois, Hikigaya acompanha Iroha ao comitê do evento conjunto de Natal com alunos de outra escola. Para seu azar, Kaori também está lá. A reunião com o outro conselho estudantil não vai bem. O outro presidente parece um fanfarrão e tira proveito da ingenuidade de Iroha, e ela apenas aconselha a trabalhar duro. A segunda reunião também não vai muito bem, embora Hikigaya tente falar bobagens como o outro presidente estudantil, mas Iroha não ajuda ao aceitar tudo o que os outros dizem. Depois, Kaori conversa com Hikigaya e pergunta se ele é namorado da Iroha. Ele diz que não, então ela pergunta se ele namorou Yui ou Yukino. Mas ele responde que elas são apenas garotas do seu clube de serviço, e Kaori não sabe o que é um clube de serviço e ri histericamente. Hikigaya acha que não há nada engraçado pra rir assim. Hikigaya sente que cometeu um erro, mas não há como voltar atrás. A vida não é um jogo de videogame onde você aperta reset e pode mudar suas decisões. Os dias estão ficando mais frios, assim como a atmosfera na sala do clube de serviço. Enquanto Hikigaya e Yu caminham em direção à sala, ela pergunta a ele se acha que Yukino queria ser a presidente do conselho estudantil. Ele não sabe, então Yu diz que ela sabe que ele está ajudando Iroha, e que ele não deveria estar fazendo isso sozinho. É algo que o clube deveria fazer, mas ele não diz nada. No clube, Hikigaya diz a Yukino que ele sairá cedo todos os dias. Mais tarde, ele vai à reunião do comitê de Natal, mas Iroha ainda não chegou. Ele vai procurá-la no clube de futebol, mas Hayama diz que ela já foi embora e agradece por ajudá-la. Hikigaya retorna ao local da reunião e, felizmente, Iroha já chegou. Como sempre, a reunião não avança nos preparativos e, desta vez, é pior porque as crianças da escola primária que participarão do evento estão lá.
Entre as crianças, Hikigaya reconhece Rumi. À noite, Hikigaya encontra Tatsuka, e os dois vão comer juntos. Ele acha que Hikigaya parece cansado ultimamente e pergunta se algo está... Mas Hikigaya diz a ele que ajuda Iroha, porque ele a colocou nessa confusão. Tatsuka acha que ele é legal, mas Hikigaya não concorda. Quando está sozinho, ele pensa no sorriso derrotado de Yukino, na máscara falsa de positividade de Yui. E agora como Rumi está sozinho, e ele se pergunta se cometeu erros todo esse tempo. No dia seguinte, eles participam de outra reunião e encontram Kaori. Iroha descobre que eles eram colegas na escola secundária e se pergunta se eles eram amigos. Kaori diz que não de forma sugestiva, mas Hikigaya esclarece que isso aconteceu há muito tempo, e Kaori faz uma cara que ele não consegue decifrar. Na reunião, Iroha e seu conselho não sabem o que fazer e Hikigaya instintivamente lhes dá soluções e decide que isso não pode continuar assim. Ele vai falar com o outro presidente da escola e dá a ele uma lista do que eles podem fazer com o orçamento apertado. Ele diz que vai pensar sobre isso, mas Hikigaya lembra que eles têm apenas uma semana restante. Então ele vê que Rumi está fazendo estrelas douradas sozinha e vai ajudá-la, mesmo que ela não fale com ele no início. Quando terminam, ela sorri pra ele e agradece. Hikigaya pensa que resolver os problemas dos outros é temporário, não dura. Depois ele está no shopping e encontra Yukino. Eles conversam sem brigar pela primeira vez em muito tempo. Ela percebe que ele está ajudando a Iroha sozinho. Ela diz que ele não precisa mais se desgastar, e talvez seja bom que ele faça uma pausa do clube e não force. A senhorita Hiratsuka estava passando de carro e diz a Hikigaya para entrar. E o leva a uma ponte e pergunta a ele o que é. Ele conta a ela tudo, o que está dando errado no evento conjunto de Natal. Ela diz a ele que ele é bom em ler o estado mental das pessoas, mas não as emoções delas. E às vezes essas duas coisas não combinam. Ele não a entende e ela pergunta a ele sobre Yui e Yukino. Ela diz que o problema para os dois está na... Ele diz que é algo que ele não consegue entender. Então ela lhe dá uma dica. Ele está ajudando a Iroha individualmente, porque se ele estiver longe deles, ele não vai machucá-las. Mas a senhorita Hiratsuka lhe diz que uma pessoa sempre machucará a outra. É algo que não pode ser evitado. E ele não quer machucá-las porque ambas são importantes para ele. Hikigaya ainda não entende, e ela diz que ele deveria fazer isso pelo bem do clube e pelo bem da Yukino. Então ela diz que espera que ele e Yui sejam os que vão quebrar a casca da Yukino. Naquela noite, enquanto Komachi dorme, Hikigaya pensa em como resolver os três problemas: o evento de Natal, Iroha e Rumi. Quando o amanhecer chega, ele se pergunta por que não permitiu que Yui e Yukino se tornassem presidentes do conselho estudantil. A resposta é porque ele queria algo. No dia seguinte, Hikigaya vai à sala do clube e bate na porta para entrar. Ele precisa de ajuda, e diz a eles que tudo saiu do controle por causa dele. O evento de Natal está indo mal, e Karuha é a presidente do conselho porque ele pediu a ela, e Rumi continua igual ao que era antes. Então Yukino diz a ele que ele foi o culpado por tudo isso, então ele deve resolver os problemas sozinho. Hikigaya fica desapontado, e diz a ela que ela é... Yui fica irritada com ambos e diz que isso não está certo. Hikigaya foi quem elaborou os planos antes, mas eles também contribuíram deixando tudo nas mãos dele. Ela diz a Yukino que é injusto como ela está se comportando. Yukino diz a ela que ela mesma é injusta porque se comportou como se nada tivesse acontecido para fingir que estavam bem. Hikigaya os impede e diz que há coisas que não precisam ser faladas para serem entendidas, e Yui começa a chorar porque se não falarem, nunca serão capazes de se entenderem. Então, Hikigaya desmorona e começa a chorar. Ele descobriu que quer algo. Mas Yukino não entende. Ela se abraça e corre. Hikigaya congela, mas Yui o sacode. Eles devem ir juntos encontrar Yukino e fazê-la entender, embora ela também não entenda. Eles vão procurá-la e Iroha diz que Yukino está no telhado. Os dois chegam correndo e Yukino diz que não entende o que ele quer dizer com algo real, a coisa. Yui diz a ela que também não entende, mas não gosta de como as coisas estão, e a abraça chorando. Yukino chora também enquanto Hikigaya as observa. Então Yukino diz que aceita o pedido dele, e Yui diz que ela ajudará também. Ele agradece, eles. Quando Hikigaya chega em casa, ele não aguenta mais. Ele não consegue acreditar que se desmanchou na frente das meninas, e Komachi zomba dele. No dia seguinte, Hikigaya entra no clube, e Yukino está pronta para começar a trabalhar no evento de Natal. Mas ele diz que devem esperar por Yui. Ela chega imediatamente e muito animada, e senta-se bem perto de Yukino. Mais tarde, eles se encontram com Iroha e ficam surpresos ao ver que Iroha e Hikigaya confiam um no outro, e ele carrega as compras de Iroha. Os quatro entram na reunião do comitê de Natal, e quando termina, Yukino sai estressada. Tudo está dando errado e há muito a fazer. No dia seguinte, os quatro vão conversar com a senhorita Hiratsuka, e ela diz a Hikigaya que ele já completou sua tarefa e lhes dá 4 ingressos para irem ao parque de diversões de Natal para descobrirem o que é o Natal. Mas o que era um passeio de 4 pessoas se transforma em um passeio de 8. Yukino tem um ingresso anual que ela pode usar. E eles tinham um ingresso sobrando, então Iroha convidou Hayama e Yui convidou Yumiko, Ebina e Toba. O bom é que todos se divertem subindo em diferentes atrações, mesmo que não entendam o que o Natal tem a ver com tudo isso. Quem se diverte muito é a Yukino, que adora pandas, embora ela se sinta desconfortável com multidões. Enquanto escolhe as lembranças, Yui diz a Hikigaya que quer voltar a este lugar quando houver menos gente. Ele não quer, mas percebe a dica de que ela quer voltar com ele. Então diz que algum dia voltarão. Na última montanha-russa congelada, Hikigaya sobe com Yukino, e ela está bastante assustada porque no passado, sua irmã gostava de assustá-la. Então ela agarra a manga dele e pede que ele a salve um dia. E isso o deixa confusa. Depois disso, ele compra uma bebida para ela tirar a tontura, e eles conversam sobre Haruno. Ela lhe diz que a irmã sempre foi a favorita, porque é o que os outros querem que ela seja. E Yukino quer algo que a irmã dela tem. Ela também diz que ele tem algo que ela quer, mas não diz o que é. No final do dia, todos assistem aos fogos de artifício, mas Hayama e Iroha não estão com eles. Enquanto os fogos iluminam o céu, eles veem como Iroha declara seus sentimentos para Hayama e ele rejeita. A Iroha desmorona em lágrimas e sai correndo enquanto Hayama fica sozinho com lágrimas nos olhos. Hayama se sente culpado por ter rejeitado Iroha, então o trio do clube de serviço a acompanha no trem e depois Hikigaya a acompanha até sua parada. Ela chora e diz que isso é uma fase para se aproximar de Hayama depois, e ele sorri com seu gesto. Ela diz que é culpa dele porque ouviu como ele queria algo real e ela quer isso também. No dia seguinte, no clube, o trio se encontra com Iroha e seu conselho estudantil. Hikigaya lhes diz que na próxima reunião devem tomar decisões e se opor a continuar debatendo ideias sem sentido propostas pelo outro colégio. Eles não têm mais tempo e é hora de agir. Iroha.
concorda. Na reunião do evento de Natal, as coisas continuam como de costume, até que Hikigaya tenta fazê-los ver a razão, até Yukino repreende os outros presidentes dizendo que ele é um pretensioso, que apenas fala em termos que não entende para parecer que está fazendo algo. Yui tenta aliviar o clima dizendo que as duas escolas podem mostrar sua individualidade mesmo trabalhando juntas. Kaoru diz que concorda e os outros sussurram seu acordo também. Depois disso, Iroha repreende Yukino e Hikigaya por terem sido tão rudes antes. Yukino diz que estava certa, então não vai se desculpar depois. Kaori dá uma lata de café para Hikigaya e diz a ele que antes achava que ele era um chato. Menino, mas agora ela o vê com outros olhos, eles podem até ser amigos. Os preparativos de Natal continuam e avançam rapidamente. Hikigaya percebe que Rumi continua a fazer decorações sozinha e vai ajudá-la, propondo participar na peça de teatro da sua escola. O dia do evento de Natal é um sucesso total para as duas escolas que trabalham juntas. E Iroha mostra que está pronta para ser presidente do conselho estudantil. Presidente. No final do dia, Yukino e Yui dão a Hikigaya um presente de Natal, uma xícara de cerâmica para beber café no clube. No dia seguinte ao Natal, o trio do clube de serviços e Komachi vão ao templo e Yui pergunta a Hikigaya quando vão comprar o presente de aniversário de Yukino. Ele diz que podem ir amanhã. Ela cora e aceita. Depois disso, Yui vai para a casa de Yumiko e Komachi inventa uma desculpa para ir a outro lugar. Então, Yukino e Hikigaya vão para casa sozinhos. No trem, ela diz a ele que não planeja visitar os pais neste feriado porque é melhor assim. E antes dele descer na estação dele, ela diz que está ansiosa para este ano. No dia seguinte, Yui e Hikigaya vão procurar um presente para Yukino no shopping, mas eles encontram Haruno e Hayama. Ela acha que os dois estão em um encontro, mas eles a lembram de que o aniversário da irmã dela está se aproximando. Então Haruno chama sua irmã e ela quer desligar, mas Haruno entrega o telefone para Hikigaya. Ele a cumprimenta, embaraçado, e Yukino diz que vai. No restaurante, os quatro esperam por Yukino. Ela fica surpresa ao ver Yui, mas fica mais surpresa quando percebe que foi uma armadilha de Haruno. De repente, a mãe dela chega e diz pra ela ir com eles a uma comemoração para o aniversário dela. Hikigaya percebe com raiva que ele foi usado para atrair Yukino para um evento que ela não queria participar. Dias depois, os alunos falam sobre as disciplinas que querem estudar, até que um garoto pergunta a Hayama se é verdade que ele está namorando Yukino. Hayama fica irritado e acaba surgindo um boato na escola de que os dois foram vistos em um encontro nas férias de inverno. Após isso, Yui, Hikigaya e Iroha dão a Yukino seus presentes de aniversário, e Iroha aproveita para perguntar se ela está namorando Hayama. Yukino responde friamente que isso é mentira. Iroha diz a eles que agora muitas meninas incomodam Hayama porque acham que ele está namorando Yukino, e ela demonstra isso com Hikigaya. Ela usa uma voz suave e olhos suaves para perguntar a ele se está namorando alguém. Hikigaya cora e diz que não. As garotas entendem o que ela quer dizer, mas não gostaram de como Iroha falou com Hikigaya. De repente, recebem um e-mail de Yumiko perguntando como escolher as matérias que querem cursar. Ela precisa de ajuda, e imediatamente ela entra na sala do clube enquanto Iroha sai. Assim que Yumiko entra, ela pergunta a Yukino se é verdade que ela está namorando Hayama, e Yukino fica irritada e diz que isso não é verdade. Então Yumiko pergunta novamente o que aconteceu há alguns anos entre os dois, e dessa vez Yukino fica realmente furiosa, e começa a gritar que não importa mais porque isso não mudaria o presente em nada. Yui e Hikigaya pedem para elas se acalmarem, e Yukino diz que, enquanto as pessoas mais próximas dela a entenderem, ela ficará bem. Ela se refere a Yui e Hikigaya. Então Yumiko começa a chorar e diz que tem pouco tempo restante com Hayama e quer estar com ele o máximo possível, mas ele não quer dizer quais matérias ele vai cursar. Hikigaya diz que talvez ele não queira ser seguido, mas mesmo assim ele descobrirá para ela. O trio observa Hayama em seu treino de futebol, e já que é muito tarde, Hikigaya diz que será mais fácil perguntar a ele sozinho, as meninas não querem deixá-lo sozinho, mas é para o melhor. Mais tarde, Hikigaya pergunta a Hayama quais matérias ele vai tomar, mas ele evita a pergunta e pede para parar de ser tão intrusivo. No dia seguinte, Iroha pede ajuda ao clube de sobrevivência para reorganizar uma sala. Nesse momento, Haruno chega e Yukino pergunta se ela sabe dos planos futuros de Hayama, mas Haruno diz que ela não deve se apoiar nos outros ao pensar no seu futuro. Mais tarde, Haruno pede a Hikigaya para irem juntos para casa, e ele concorda. No caminho para casa, ela pede a ele que descubra o que Yukino planeja para o futuro dela, e também diz que talvez Hayama esteja esperando que alguém o encontre. No dia seguinte, é a corrida anual dos homens. Todos esperam que Hayama vença pelo segundo ano consecutivo e torcem por ele, enquanto Yukino, Yui e Iroha torcem por Hikigaya. Hayama facilmente assume a liderança e corre sozinho até ser alcançado por Hikigaya. Ele pergunta a Hayama se usou Yumiko para repelir as outras garotas, e Hayama não responde. Então Hikigaya pergunta o que escolher, ciências humanas ou exatas, e Hayama se recusa a lhe dizer. Então Hikigaya diz a ele que deveria escolher exatas, já que muitas garotas não escolhem essa matéria e certamente seus amigos não a escolherão também. Isso permitirá que ele faça um corte limpo. Hayama diz a ele que não vai ouvi-lo porque se sente inferior pra ele, e ele também não planeja perder pra ele. Ele acelera e corre. Hikigaya tenta segui-lo, mas cai e machuca seu joelho. No final do dia, Hayama venceu a corrida e ele publicamente agradece a Yumiko e Iroha. Após a corrida, Hikigaya vai para a enfermaria e lá encontra Yukino. Ela insiste em tratar o joelho dele. Enquanto ela enfaixa o joelho dele, ele pergunta quais matérias ela vai escolher, e ela lhe diz artes liberais. Ele leve isso também. E quando ela termina de enfaixar, eles não percebem que seus rostos estavam tão próximos. Ambos ficam corados e encaram-se nos olhos por um longo tempo, até que Hikigaya se levanta e sai. Yui estava na porta. Ela os convida para uma festa pós-evento organizada por Hayama, e eles surpreendentemente decidem ir. No pub, Hayama pede desculpas a Yukino pelo problema que o boato lhe causou. Ela diz que não causou problema algum, mas agradece a preocupação dele e sai com Yui. Hayama acha que ela mudou um pouco, então conversa com Hikigaya e lhe diz que não escolherá nenhuma matéria, deixando-o surpreso. Dias depois, Hikigaya encontra Haruno. Ela quer saber os planos futuros da irmã e fica surpresa quando Hikigaya lhe diz que sabe, mas não pretende contar a ela. Ela zomba e diz que a irmã realmente não confia nele, mas ela sente algo mais. Cruel, e não é algo real. Isso o irrita demais. O dia dos namorados se aproxima e Hayama deixa claro que não aceita chocolates. Isso decepciona Yumiko e Iroha. Mais tarde, no clube, Iroha pergunta a Hikigaya se ele gosta de doces, e Yui e Yukino dizem que sim. Ela diz que vai dar a ele chocolates obrigatórios, mas Yui implica que dará chocolates a Hikigaya. De repente, várias garotas entram no clube, e Yukino quer fazer chocolates para Hayama, mesmo que ele não os aceite. Enquanto Ebina quer que Hikigaya dê chocolates a Hayama e Seki quer ajudar sua irmã mais nova a fazer chocolates. Depois que eles vão embora, Yukino fica impressionada com a quantidade de pedidos de ajuda que receberam em um único dia, e todos são sobre chocolate. Iroha propõe fazer um evento de culinária para aprender a fazer chocolates.
Yui e Yukino concordam. Hikigaya será responsável por prová-los. Depois, Iruka conversa com sua vice-presidente e ela também conversou com a outra presidente do conselho estudantil. As duas escolas secundárias irão colaborar novamente em um evento de culinária. O evento de culinária começa e Haruno será o instrutor. As garotas trabalham duro fazendo chocolates e Iroha faz Hikigaya provar o dela. Então Kaori diz a ele que vai dar chocolates pra ele este ano. Isso irrita Yui, Yukino e Iroha. Então Haruno diz que Yukino deu chocolates pra Hayama quando eram crianças. Isso irrita Yumiko, Iroha e Hikigaya. Depois disso, Haruno incomoda a irmã perguntando a quem ela dará seus chocolates. Yukino fica nervosa e derruba uma tigela, fazendo muito barulho. Ela fica corada e Hikigaya a ajuda, e ambos ficam corados ao olhar um pro outro. Então Yui pega a tigela e a gira nos dedos pra aliviar o clima. Embora fique triste ao ver os dois, eles. Depois de muitas tentativas, os chocolates, biscoitos e doces estão prontos, e as meninas compartilham suas criações com todos os meninos. Yui e Yukino dão a Hikigaya um muffin de chocolate que as duas fizeram, e ele agradece. Haruno se coloca entre eles novamente e diz que eles a entediam e que ela prefere a velha Yukino. Depois disso, eles se sentem desconfortáveis um com o outro novamente. À noite, Yui e Hikigaya acompanham Yukino até a sua casa, mas para a surpresa de Yukino, sua mãe estava esperando por ela. Ela a repreende por seus planos futuros e acha que ela é uma garota irresponsável que volta para casa à noite. Mas Yui intercede por ela e diz que os três estavam ajudando em um evento do conselho estudantil. Isso tranquiliza a mãe de Yukino e sua filha promete explicar tudo sobre ela, mas não hoje. E então ela partir, eles se despedem e seguem seus caminhos separados. Dias depois, na sala do clube, Yukino pede desculpas pelo que aconteceu com sua mãe, mas eles asseguram que todas as mães são assim. Elas discutem o tempo todo com seus filhos. Então Hikigaya lhes diz que o exame de admissão de Komachi está chegando e que ela briga muito com a mãe. As garotas têm certeza de que ela passará no exame, mas a verdadeira preocupação de Hikigaya é que sua irmã é fofa e bonita. Ela vai ser popular e ela terá que se preocupar com os meninos ao seu redor. Isso diverte Yui e Yukino. Então ela tira 2 sacolas de biscoitos que estava praticando. Ela dá uma sacola pra Yui e ela abre a outra bolsa, coloca os biscoitos em um prato e os oferece para Hikigaya, que fica corado. Nos portões da escola, o trio se despede e Yukino não se atreve a dar a Hikigaya uma bolsa de biscoitos especiais. Nesse momento, Haruno aparece para buscar sua irmã e diz a ela que a partir de agora elas viverão juntas por ordem de sua mãe. Então Yui diz a Yukino para ir à sua casa hoje, e Yukino concorda. Na casa de Yui, a mãe dela diz que Yui sempre fala sobre Hikigaya, então Yui é expulsa do quarto. Yui diz a Yukino que ela deveria passar a noite lá. Elas olham para Hikigaya em busca de respostas, e ele diz a Yukino que nem ela nem sua irmã estão pensando claramente, então deveriam tirar a noite de folga. Depois disso, Yukino liga para sua irmã e repete as mesmas palavras que ele disse a ela. À noite, Yui convida Yukino para um encontro, e de manhã, Yui convida Hikigaya para um encontro. Mais tarde, os três se encontram. Yui diz que queria um encontro a 3, então os leva ao aquário. Eles se divertem assistindo aos peixes e tubarões. Depois vão ver os pinguins. Acontece que os pinguins se acasalam para a vida toda, e Yukino deixa Yui e Hikigaya sozinhos para assisti-los. Mas Hikigaya a segue para o próximo aquário, deixando Yui sozinha. Então Yukino observa um peixe e diz que se o peixe não encontrar onde realmente pertence, ele vai seguir a correnteza e esbarrar em uma parede invisível. Yukino estava falando sobre ela. No final, eles entram na roda gigante e Hikigaya reflete que uma roda gigante nunca se move. Avança, mas em vez disso gira no mesmo lugar repetidamente. O passeio termina e Yui pergunta o que vão fazer. Ela se refere aos três. Então ela tira um saco de biscoitos e os dá a Hikigaya como forma de agradecê-lo por ajudar ela no ano passado quando se conheceram. Depois Yui diz que é uma pessoa egoísta e tenta se separar, e diz a ela que não pode aceitar os sentimentos dela. E ela, no dia seguinte, Komachi e Hikigaya dão os doces pra Yukino, e ele promete se comportar melhor com a mãe dela da próxima vez. Então eles começam a comer os doces, mas Yui rouba uma mordida de Yukino e diz pra ela ter cuidado ou ela pode... Mas Yukino diz a ela que é propriedade dela. Hikigaya quer interferir, mas Komachi lhe dá um doce pra ficar quieto, mas quando ele está prestes a comê-lo. Iroha dá uma mordida e diz a ele que, como pertence a outra pessoa, tem um gosto melhor, mas todos se acalmam quando alguém bate a porta pedindo ajuda ao clube de serviços.